Então, gente, vamos recomeçar o assunto da ideologia de gênero. A ideologia de gênero é uma doença, mas antes de estudar doenças, temos que estudar a saúde. Na escola de medicina, em geral, os estudantes passam os primeiros anos aprendendo como o organismo funciona bem. Depois, eles passam a estudar as diversas patologias. Nós só vamos entender a ideologia de gênero se entendermos como é a família natural no plano de Deus. Esse é o objetivo da aula de hoje, apresentar a família natural e depois a sua doença, que é a ideologia de gênero. E por último, o remédio desta doença. Tá? Vejamos então o que significa cada um dos sexos. Está um versículo do Gênesis. Homem e mulher ele os criou. E disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. E aí vem uma pergunta muito interessante. O que significa cada um dos sexos? O que significa o homem e o que significa a mulher? Porque ele os criou homem e mulher. Por quê? E para quê? Segundo Jorge Scala, no seu livro Ideologia de Gênero, o que define cada um dos sexos é a sua função procriadora. Ou seja, ser homem equivale a ser pai. E ser mulher equivale a ser mãe. Ou seja, ser homem é a paternidade e ser mulher é a maternidade. Isso num sentido antropológico, porque não se pode reduzir isso ao sentido biológico. Vocês me chamam de padre, que quer dizer pai, embora eu não tenha filhos biológicos. Mas a minha missão é uma missão paterna. Da mesma forma, as mulheres que não têm filhos biológicos, se são autênticas mulheres, têm uma missão materna e exercem essa missão. Estou citando o livro de Jorge Scala. O que é a maternidade? Ou, o que dá no mesmo, o que é a mulher? A maternidade é a qualidade inata pela qual as mulheres sempre acolhem outros seres humanos, especialmente os entes queridos. A mulher é essencialmente acolhedora. Ela acolhe o neném dentro de si. É diferente do homem, que gera, mas gera fora dele. A mulher acolhe o neném no colo, acolhe o neném no peito para amamentá-lo. Isto implica duas coisas, que elas, as mulheres, estão sempre presentes. No terceiro dia, houve bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe. Estão sempre presentes, transcendendo até a distância física da separação. Bonito nós vermos aquela mãe Cacilda, sempre presente até a hora da morte da sua filhinha Marcela, anencéfala. Eu tive a ocasião de conversar várias vezes com ela por telefone e era impressionante como ela não se achava sofredora por causa daquilo, nem desafortunada, nem prisioneira. Ficar com a filha, para ela, era a sua missão e a sua alegria. E quando a filha morreu, ela sentiu saudades. Significa também que esta presença é incondicional. Essa presença significa incondicionalidade absoluta em relação ao outro, em especial ao filho. Ou seja, estar sempre presente
e estar presente incondicionalmente. Isso é ser mulher. E o que é a paternidade? Ou, o que é equivalente, o que é o homem? A paternidade é a missão masculina que consiste em encarnar a autoridade. A autoridade é a tarefa difícil de dirigir, de governar. Difícil porque você tem que responder por si e pelos outros. Difícil porque você vai prestar contas a Deus daqueles a quem você dirigiu e do modo como dirigiu. Difícil porque para você dirigir você tem que dar o exemplo. Se você quer que os outros obedeçam, você tem que ser o primeiro a ser o modelo de comportamento que você deseja que seja praticado. Para isso, deve dar sempre e sem exceções o bom exemplo, fazendo o que deve ser feito em cada situação, ainda que isso signifique muitas vezes sofrer um prejuízo ou padecer uma injustiça. Sabemos agora o que é ser homem e o que é ser mulher. São coisas diferentes e complementares. E muito antes de surgir à tona a ideologia de gênero, nós já estávamos assistindo a um nivelamento ou uma massificação dessas missões masculina e feminina. Esse trecho aqui, muito importante, desejaria que a nossa leitora lesse. O homem é a cabeça da mulher. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam a seus maridos, como ao Senhor, porque o homem é cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas a seus maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra. Prestem atenção. Nesta carta aos Efésios, capítulo 5, São Paulo vislumbra o amor de Cristo pela igreja como o modelo e o sinal do amor conjugal, marido e mulher. O amor do marido aqui corresponde ao de Cristo. O amor da mulher corresponde ao da igreja. Uma pergunta cuja resposta é óbvia. Qual dos dois é maior? O amor de Cristo ou o amor da igreja? Alguém tem dúvida? Então respondam de novo, porque eu não ouvi direito. Qual dos dois amores é o maior? O de Cristo pela igreja ou da igreja por Cristo? O de Cristo pela igreja. Jesus Cristo é Deus. A igreja não é deusa. Jesus Cristo amou a sua igreja a ponto de se entregar por ela, de morrer por ela. A igreja ama Cristo, ama até com amor sobrenatural vindo dele. Mas a igreja é criatura, Cristo é criador. A igreja é redimida, Cristo é o redentor. Prestem atenção, se o amor do marido é comparado ao de Cristo e o amor da mulher é comparado ao da igreja, prestem atenção, qual dos dois tem o dever de amar mais? O marido ou a mulher? O marido tem o dever de amar mais. Certo? E como foi que Cristo amou a sua igreja? Até a morte, e morte de cruz. Esta é a missão do marido. Morrer pela esposa. Assim como a igreja é submissa a Cristo,
Assim, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. A palavra submissão ficou com uma carga desagradável. Você, ao ouvir falar isso, franze o rosto, parece que está engolindo papel. No entanto, nosso Senhor, quando diz que ama o Pai, ele diz que obedece ao Pai. E ele não é menor que o Pai. Os dois são um só Deus. Mas ele diz: se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como eu observo os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Entre o Pai e o Filho existem mandamentos. Jesus nunca fala de conselhos, de pedidos, fala de mandamentos. E quando ele cumpre os mandamentos do Pai, ele obedece. E essa obediência nada tem de degradante. É uma honra para ele obedecer o Pai. Uma vez Jesus estava no poço de Jacó, em diálogo com a samaritana, e os discípulos aproximaram-se dele dizendo: Rabi, come, é meio-dia, eu tenho um alimento que vós não conheceis. Será que ele trouxe algum pão e nós não estamos vendo? Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Veja como Jesus se alimentava da obediência. E São Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo, Filipenses capítulo 2. Porque ele, sendo de condição divina, não apegou ociosamente a isto, mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhantes, e reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se, obedecendo até a morte e morte de cruz. A obediência está em Cristo do início ao fim. E, no entanto, ele é Deus. Como o Pai também é Deus. Por isso devemos tirar da nossa mente isso que já ficou quase que inculcado, de que obedecer é mal e que mandar é bom. Obedecer é muito bom. Mandar a gente aceita por dever, mas é uma coisa difícil. Uma das coisas mais lindas e mais fáceis de se fazer é obedecer. Uma das coisas mais difíceis e mais perigosas é mandar. Quando temos alguém para obedecer, nós descarregamos naquela pessoa boa parte das nossas responsabilidades, adquirimos uma paz e evitamos o pecado do orgulho. Quando temos que mandar, precisamos de uma vigilância redobrada para não nos orgulharmos, roubando para nós a glória que vem de Deus, para lembrarmos que aquele a quem nós mandamos não são nossos escravos, pelo contrário, nós somos servos dele, e que a autoridade não foi dada para impor a minha vontade, mas a vontade de Deus naqueles que eu governo. Isso tudo é um cuidado que o chefe deve ter. Baseado nesse trecho da carta aos Efésios, foi feito um livro, sobre o qual falaremos depois. Quando os discípulos estavam discutindo entre si qual deles seria o maior, Jesus então resolveu dar uma lição. Os chefes devem servir. Sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve, e o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate por muitos. Certo? Ele é o nosso chefe.
E ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. E dar a vida como preço de resgate por muitos, pela multidão. E quando o chefe é o chefe supremo, Simão Pedro, que foi chamado a apacentar os outros que seriam chefes. Simão recebeu 3 vezes esta pergunta de Jesus: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E olha que essa é uma pergunta difícil. Vamos imaginar que alguns dos que estão aqui, que são maridos, recebessem essa pergunta de Jesus: tu me amas mais do que a tua esposa me ama? É uma pergunta que inquieta. Como é que eu vou saber quanto ela ama? No entanto, Jesus exigiu isso de Simão, a quem deu o nome de Pedro. Como ele tem que apacentar as ovelhas, apacentar os cordeiros, ele tem que ter um amor maior, porque ele é chefe. Às vezes, no dia das mães ou no dia dos pais, eu gosto de fazer uma charada, uma perguntinha para o pessoal, né? Quem é que tem o maior dever de amar? De amar a Deus? O pai ou a mãe? Né? Em geral, as pessoas tendem a dizer que é a mãe. Mas eu corrijo. Eu não estou falando quem ama, estou falando quem deve amar. De fato, pode acontecer diferente. Mas eu quero saber quem tem o maior dever de amor. Quem tem maior dever de amor, evidentemente, é o pai, porque ele é o chefe. E a ele deles será exigido um amor maior, o juízo deles será mais severo. Esta jovem aqui é a jovem italiana, né, de quatro filhos, jornalista, católica, escreveu esse livro, Sposati e si sottomessa, Casa-te e sê submissa. Este livro foi escrito em italiano e foi depois traduzido em espanhol. Casa-te e sê submissa. Prática extrema para mulheres sem medo. Prática extrema perdone senza paura. Esse livro foi escrito sem pretensão, pretendia ser distribuído para as suas amigas. Mas ele causou um sucesso tão grande, ele evitou tantas separações, ele promoveu a conciliação de casais, que ele se tornou um best-seller. E depois foi traduzido em espanhol. No ano seguinte, em 2012, ela publicou um outro livro, dessa vez dirigido aos homens, Sposala e muori per lei. Desposa-a e morre por ela. Dá para perceber que estes 2 livros se baseiam no capítulo 5 da Carta aos Efésios, que nós acabamos de ver. A mulher deve ser submissa, o homem deve morrer pela mulher. No seu blog, Constança Miriano explica o sentido da submissão. Quando falamos em voz baixa para evitar o linchamento de submissão, devemos sair da linguagem do mundo, que lê tudo na ótica do domínio, do poder. O nosso rei está na cruz, mas assim venceu o único inimigo invencível, a morte. Também nós, portanto, devemos sair da lógica do poder, invertê-la completamente. Antes de tudo, porque a submissão não vem da depreciação, não se escolhe a submissão porque se pensa não ter valor. Depois, porque o fruto da escolha da mulher é o fato de que o homem estará pronto a morrer por ela.
Estão entendendo? Submissão não é desvalorização. E a submissão tem como fruto o fato de que o homem estará disposto a morrer pela mulher. Quando São Paulo diz às mulheres que aceitem estar embaixo, não pensa de modo algum que sejam inferiores. Antes, é ao cristianismo que devemos a primeira, verdadeira, grande revalorização das mulheres. A submissão de que fala Paulo é um presente, livre como qualquer presente, senão seria uma taxa. É um presente espontâneo de si, feito por amor. Bonito, não é? Dizer que a submissão é por amor. Submissão dá a ideia de opressão, dá a ideia de esmagamento. Assim foi que nos ensinaram. Todos nós crescemos aprendendo isso. Que hoje as mulheres não são mais submissas, porque elas se emanciparam. Então essa palavra aqui parece uma heresia. Ela é politicamente incorreta. Mas o que é interessante é ver como a verdade, ela pode ser oculta, mas ela nunca é destruída. Depois de um tempo ela aflora. Esta moça aqui não fazia ideia de que o livro que ela escreveu ia causar tanto sucesso. Nem aquela que escreveu para mulheres, nem esse outro que ela escreveu para os homens, né? Sposala e mori per lei. Que tem como subtítulo Homens verdadeiros para mulheres sem medo. Uomini veri per donne senza paura. Talvez o sucesso desses livros se deva em parte ao próprio título, porque é provocante. A pessoa às vezes lê com raiva, depois se apaixona. Ué, isso aqui é bom, pensei que era ruim. E aí faz propaganda. Deve ser por isso, entre outras coisas, né? Mas é interessante como esses valores que haviam sido sepultados pela ideologia feminista estão agora ressuscitando. Este aqui é o Código Civil de 1916. Artigo 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da mulher no interesse comum do casal e dos filhos. Artigo 380, parágrafo único. Divergindo os progenitores quanto ao exercício do pátrio poder, prevalecerá a decisão do pai, ressalvado à mãe o direito de recorrer ao juiz para a solução da divergência. Toda sociedade tem que ter uma cabeça. E antigamente, no Código de 1916, essa cabeça era o pai. E quando houvesse discórdia, prevalecia a decisão do pai. O bispo pode colocar 2 padres numa mesma paróquia? Pode. Mas um deles vai ser pároco. O outro vai ser vigário paroquial, submisso ao pároco. Os 2 se dão muito bem, maravilhosamente, mas tem que ter um chefe. Não é porque marido e mulher se dão bem que não há necessidade de cabeça. Tem que haver. Para a própria existência da sociedade, para a solução dos conflitos que são inevitáveis, das diferenças de opinião, de ponto de vista, o que não significa que o chefe seja infalível. Não é, mas tem que existir, para o bem da própria sociedade. Naquela época, o marido era o chefe, e quando o marido e a mulher divergiam quanto ao exercício do pátrio poder, quanto à maneira de governar os filhos, prevalecia a decisão do pai, porque ele era o chefe. E se ele desse uma decisão absurda, uma decisão assim doida, que ia causar danos aos filhos, à família inteira, nesse caso, a mãe poderia recorrer ao juiz para solucionar a divergência. Claro que isso só aconteceria em casos extremos. Não seria por banalidade que se recorreria à justiça. A justiça, que representa o Estado, o Poder Judiciário,
só deve intervir para assuntos que a família não pode resolver por si mesmas. Então, o recurso ao juiz era só em caso de abuso de autoridade do pai. Então, a família tinha uma cabeça. Tinha também um coração. A cabeça era o marido, o coração era a mulher. Isso é muito sadio, que haja uma cabeça e um coração. Mas esse código não está mais em vigor. Hoje está em vigor o Código de 2002. Vejamos o que ele fala do mesmo assunto. Artigo 1567. A direção da sociedade conjugal será exercida em colaboração pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Parágrafo único. Havendo divergência, qualquer dos cônjuges poderá recorrer ao juiz, que decidirá tendo em consideração aqueles interesses. Ora, se a direção é exercida por dois, significa que não há direção. Ter dois chefes é o mesmo que não ter nenhum. E quando os dois tiverem divergência, o que não é nada incomum? Um dos dois cede, evidentemente. E se nenhum dos dois ceder? Aí vem a solução terrível, que é a submissão ao Estado. Antes, a mulher era submissa ao marido. Agora, ela é submissa ao juiz de família, juiz da vara de família. Mas para a mulher recorrer ao juiz, ela tem que expor a intimidade da família, ela tem que contar detalhes dos problemas. Mas isso não precisa. Contar por que ela prefere que os filhos sejam matriculados na escola A, enquanto o pai quer que sejam matriculados na escola B. Contar porque ela prefere que os filhos passem as férias na colônia de férias tal, e porque o pai quer que eles passem na colônia de férias sei lá qual. Divergências bobas sobre detalhes. O Estado, como é que ele vai resolver isso? O marido tem defeitos, mas presume-se, até prova em contrário, que ele conhece e ama a mulher e os filhos. Mas um juiz, ele é um desconhecido. Você entregar isso para ele resolver, é a pior das soluções. Só porque você não quis que a família tivesse um chefe? É um preço muito caro você não ter chefe na família. Você tem que entregar a chefia ao Estado. E o Estado agora vai interferir numa coisa que não era da alçada dele, a intimidade familiar. Isso aí fere o chamado princípio da subsidiariedade, que foi explicado muito bem pelo Papa Pio XI na sua encíclica Quadragésimo Anno. Isto aqui não é uma citação literal da encíclica, mas é uma explicação válida do princípio. Os organismos sociais maiores podem e devem ajudar os menores, apenas na medida de sua necessidade, suprindo o que estes não podem realizar por si sós. Por exemplo, o Estado, ele pode ajudar a família na medida em que a família precisa do Estado, suprindo o que a família não pode realizar por si mesma. Se a família tem condições de educar os filhos até o ensino médio, sem recorrer às escolas do Estado, o Estado deve ficar muito contente e deixar os pais darem aos filhos a educação que desejam. Se, porém, ocorre alguma coisa que a família não é capaz de resolver, por exemplo, uma briga, o Estado aí tem que intervir, dependendo da briga. Porque se a briga for sem violência, se houve, por exemplo, um furto entre familiares, o Código Penal prevê que tal furto, embora seja ilícito, embora seja crime, fica isento de pena. Por quê? Porque é melhor que a família resolva por si mesma essa questão do que o Estado. Se houve furto, se houve um crime contra o patrimônio, mas sem violência. Se, porém,
o filho encostou um revólver no peito do pai para tentar extorquir dinheiro dele, aí já não é furto, é roubo. Aí o Estado intervém, porque a família não é capaz de resolver isso aí sozinha. É essa a função do Estado, fazer o que a família não pode fazer, suprir aquilo que ela não pode conseguir por si mesma. Quando o Estado agora passa a ser o chefe da família, está havendo uma ingerência indevida. E olha, é um preço caro. O preço de você não aceitar um chefe é você aceitar o Estado como chefe. Conhecem esta moça? Maria Mariana? Ela foi atriz da Globo. Quando jovem, escreveu um livro chamado Confissões de Adolescente. Depois dos seus 30 e poucos anos, depois de altos estudos e profundas meditações, ela descobriu que ser mulher é ser mãe e que o lugar da mãe é o lar. Resolveu se recolher para ter filhos e cuidar deles. E foi aí, nesse estágio da sua vida, que a revista entrevistou-a. E o título da reportagem é esse que vocês estão vendo: Deus quer o homem no leme. Um título bastante provocante. Vejamos o que ela fala sobre a igualdade entre os sexos. Não acredito na igualdade entre homens e mulheres. Todos merecem respeito, espaço, mas o homem tem uma função no mundo e a mulher tem outra. São habilidades diferentes. Penso nesta imagem: homem e mulher estão no mesmo barco, no mesmo mar. Há ondas, tempestades, maremotos. Alguém precisa estar com o leme na mão. Os dois não dá. Deus preparou o homem para estar com o leme na mão, porque ele é mais forte, tem raciocínio mais frio. A mulher tem mais capacidade de olhar em volta, ver o todo e desenvolver a sensibilidade para aconselhar. A mulher pode dirigir tudo, mas o lugar dela não é com o leme. O lugar dela não é com o leme. É interessante o que ela percebeu. Ela percebeu o óbvio, mas o óbvio foi abafado durante muito tempo. Vejamos qual é a reação da mulher diante de um rato ou de uma barata. O que significa? Significa que ela reage com a emoção imediatamente. O homem tem emoção? Tem. Mas ele coloca as emoções entre parênteses, diante de uma situação perigosa ou asquerosa, para agir naquele momento com a razão. Ora, poder controlar as emoções é uma qualidade do chefe, porque na hora do perigo o chefe não pode fugir, ele tem que enfrentar. Essa qualidade foi dada ao homem, mas não à mulher. As mulheres têm uma oscilação de humor muito grande. Segundo a doutora Marli Virgínia, que já foi membro do Conselho de Bioética da CNBB e já esteve em Anápolis várias vezes, há certos dias em que a mulher se sente irritada, há dias em que ela não deve fazer compras, porque se fizer, ela não vai usar o que comprou, roupas. E, se for para comprar uma coisa importantíssima, por exemplo, uma casa, o casal deve esperar o dia em que a mulher está na melhor fase do seu ciclo. Mas isso cria um problema. Nem sempre você pode esperar. Às vezes as decisões têm que ser tomadas agora. Para isso existe o chefe. Para isso o homem é mais estável. O homem tem oscilações de humor, mas não como a mulher. Isso assegura, como disse Maria Mariana, uma frieza maior.
na hora de decidir. Frieza que é preciosa, sem ela a gente não decide bem. Foi Deus que fez assim a mulher, foi Deus quem fez assim o homem. Isso não é mal, mas nós temos que dar a cada um aquilo que é seu. Para que a mulher quer ser homem? Ou para que o homem quereria ser mulher? O que nós ganhamos com isso? O que a sociedade ganha? Porque a cabeça quereria ser coração, ou o coração quereria ser cabeça? Quando a mulher deixa de ser coração para ser cabeça, a família se torna um monstro de duas cabeças e sem coração. E isso nós vemos em muitas famílias das últimas gerações, que perderam a figura materna da mãe. A mãe chegou a ser um segundo pai. Alguém que por pouco não faz a barba como ele, mas ela sai de casa para trabalhar tanto quanto ele, ela quer ganhar dinheiro como ele, ela quer ter um prestígio como ele, ela quer falar grosso como ele. E aí? E a figura terna, carinhosa, meiga? A mulher perde com isso, o marido perde, os filhos perdem, a família perde, toda a sociedade perde. Esta moça, Maria Mariana, escreveu um livro chamado Confissões de Mãe, na Idade Madura. E nesse livro ela dá o seu recado às jovenzinhas. Isso é uma parte da entrevista dela à revista. Quero dizer às jovens do mundo de hoje que existe uma pressão para que elas sejam autossuficientes profissionalmente. Sejam mulher e homem ao mesmo tempo, como se fossem a única forma de realização. Para isso, elas têm que desenvolver agressividade, frieza, sentimentos que não têm a ver com o que é ser mãe. O valor básico da maternidade é cuidar do outro, doar, servir. Nada a ver com o mundo competitivo. Maternidade é tirar seu ego do centro. Ou, falando como Jorge Scala, maternidade é acolher. Que coisa bonita, não é? Ela não leu o livro de Jorge Scala, acredito que não. Nem ele leu a ela. Mas os dois leram a realidade. É assim, gente. Embora nos tenham ensinado durante anos que não é, mas é assim. E seria tão bom se as mulheres aceitassem isso. E se os homens aceitassem isso nas mulheres, não exigindo dela, você tem que trabalhar fora para ganhar dinheiro igual a mim, para me ajudar. Calma, isso não é a função dela, pode até ajudar. Mas a função de sustento é sua. Deixa que ela fique na casa, porque a presença dela em casa é insubstituível e fundamental. Para vocês que já têm algum entendimento jurídico, o que diz o artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal? Não, esse é o caput. O inciso 1º. Toda feminista sabe de cor isso aí. Não há nenhuma feminista aqui? Logo no inciso 1º, como grande novidade da nossa Constituição, está escrito que em direitos e obrigações, viu? Homens e mulheres são iguais. O homem tem direito, o homem tem dever ou obrigação de amamentar a criança. E a mulher tem o dever de sair de casa para sustentar a família, porque os dois são iguais, em direitos e obrigações. Falso. Isso é antinatural. E não adianta você escrever o que é antinatural, porque, como dizia o Papa Leão XIII, contra o socialismo, contra a natureza, todos os esforços são vãos. Quando você quer nivelar aquilo que Deus fez diferente, você não consegue. Claro que não consegue. Mas se eles são iguais, ou se você quer convencê-los de que são iguais, o marido vai exigir que a mulher trabalhe como ele e ganhe como ele. Ou então a mulher vai exigir do marido que ele fique em casa tomando conta dos filhos. O que, aliás, não tem nada demais tomar conta dos filhos, mas lembrem-se,
Nós homens temos barba. E quando a gente pega a criancinha, se não tiver feito a barba naquele dia, dói na hora de encostar no nosso rosto. A nossa voz é grossa, não é aquela voz tranquila que a mãe tem. Às vezes assusta o neném. Nós também não temos um colo tão macio, porque a mulher tem uma camada de gordura sob a pele. Foi feita para isso, né? Embora o homem possa e deva ajudar, é sempre uma ajuda. O papel de cuidar da criança foi dado à mãe. E nós vemos isso desde pequenininha, quando elas brincam de boneca. As meninas brincam de boneca, espontaneamente, não precisa de você inventar nem mandar. É espontaneamente, embora a ideologia de gênero, vamos falar depois, diga o contrário, mas isso é natural. Algumas profissões extradomésticas são tradicionalmente ocupadas por mulheres. Quem é que dá aula para as crianças do primário? Por que a senhora não falou os professores? Mas instintivamente a gente já usa o feminino, as professoras, a professora primária. Por quê? Porque o magistério infantil é uma extensão da função materna de educar. A mãe é a primeira educadora dos filhos. E ela estende isso para os alunos da escola primária, os alunos pequenininhos. Quando você fala daquele profissional de saúde que está em contato direto com o paciente, mais do que o médico, em quem você pensa? Enfermeira. Você quase instintivamente fala enfermeira. Existem enfermeiros? Existem. Mas a enfermagem tem tudo a ver com a mulher, porque a mãe que cuida dos seus filhos doentes faz dos doentes no hospital os seus segundos filhos. No entanto, embora haja profissões extradomésticas que tenham tudo a ver com a mulher, o lugar privilegiado e insubstituível da mulher é o lar. Se as mulheres resolverem sair de casa em massa para o mercado de trabalho, duas coisas vão acontecer. Adivinhem. Uma delas é óbvia. Mulher que trabalha fora de casa não tem ou não quer ter filhos. Ou se tem, muito poucos. Isso é bom para a sociedade? É péssimo. Porque quando você não tem filhos, você não consegue repor a geração que morre. Para que uma geração reponha a outra, a sociedade tem que ter, no mínimo, 2,1 filhos por mulher em idade fértil. O Brasil já está bem abaixo deste nível. E se prosseguir assim, nós não teremos futuro. Previsões do IBGE falam que a nossa população ainda está crescendo, mas numa velocidade cada vez menor. Ela vai alcançar um ápice em 2048 e depois vai começar a cair. Então nós não estamos nada confortáveis em matéria demográfica. Isso é uma das consequências da saída em massa das mulheres para o mercado de trabalho, aquela saída frenética, eu tenho que trabalhar fora. Ensinaram isso a elas, tadinhas, elas aprenderam assim desde pequeninas. Nunca deram a ela a alternativa, quando você crescer, você vai ser dona de casa, você vai ser mãe, você vai ter muitos filhos. Você vai ajudar o seu marido que vai trabalhar fora, mas vai ajudar só. O dever de trabalhar vai ser dele. Nossas meninas não aprenderam isso. Mas ocorre uma outra coisa quando elas saem de casa. Muita mulher saindo de casa, o que significa? Significa que aumenta a procura pelo emprego. Elas vão disputar com os homens as vagas de emprego. A mulher pode trabalhar fora, mas o homem deve.
E elas que podem, mas não precisam, vão disputar a vaga com aqueles que precisam para sustentar a família. O que isso causa? Desemprego. Olha que coisa linda! Queda da fecundidade e desemprego. Tudo isso por causa da saída desenfreada da mulher do lar, que é o lugar privilegiado dela, para o mercado de trabalho. Não é pequeno esse problema, é um problema grave. E se nós não soubermos identificá-lo e solucioná-lo, o futuro da nossa sociedade e do nosso país corre grave perigo. Como eu já falei, na família, o pai é a cabeça e a mulher é a mãe é o coração. Quando a mulher desejar também ser cabeça, a família se torna um monstro de duas cabeças e sem coração. E esse monstro é horrível. Famílias como essa existem, mas são horrorosas. É tão bonita a figura de uma mãe que não tem vergonha de ser mãe, né? Que assume a sua própria maternidade sem dizer, não, eu vou deixar de ser alicerce para ser fachada. Cansei de ser dona de casa. Cansei de ser desvalorizada com o meu trabalho que ninguém vê, ninguém elogia, que é só cozinhar, passar, lavar. Eu quero ir para fora. Lá eu vou adquirir um título, vou ser doutora. Vou ter um dinheiro que é só meu. Não vou precisar pedir dinheiro para ninguém. Tá bom. Adquiriu um título, apareceu, virou fachada. Pena que você deixou de ser alicerce. O alicerce ninguém vê, mas ele sustenta a casa. A fachada todo mundo vê, mas ela não tem papel de sustentação. E nós vivemos num mundo de aparência, cada um quer aparecer mais do que o outro. Jesus só aceitou aparecer uma única vez, foi na cruz. E foi de maneira vergonhosa, desonrosa. Nós não somos maiores do que ele. Se aspiramos a uma coroa nesta terra, deve ser a coroa de espinhos. Uma anedota que vocês já devem conhecer, mas se não conhecem, fiquem conhecendo, é a anedota do Joãozinho. Conhecem? Qual delas, né? Joãozinho era um aluno, né? A professora, em data próxima ao Dia das Mães, resolveu passar para os alunos a tarefa de fazer uma redação. Conhece essa daí? O título da redação era Mãe, só tem uma. Conhecem? Quem já conhece, levanta o dedo aí. Ninguém conhece? Mãe, só tem uma. É a redação para o Dia das Mães, tá? Um deles, órfão de mãe, escreveu ter sido educado pelo pai e pela madrasta. A madrasta, apesar de ser boa, não se comparava à falecida mãe. Isso porque mãe só tem uma. Outro aluno contou o quanto sua mãe se esforçava por competir com os homens no mercado de trabalho. Amontoava os empregos fora de casa e quase não tinha tempo de dar atenção aos filhos. É verdade que ela havia contratado uma empregada para ficar no seu lugar, mas não era a mesma coisa. Isso porque mãe só tem uma. Um terceiro aluno era o Joãozinho, com pouca inspiração. Contou que sua mãe, ao receber visita na sala, mandou que ele fosse até a cozinha buscar 2 garrafas de guaraná. Ao abrir a geladeira, o menino voltou correndo e disse: Mãe, só tem uma. Uma garrafa, né? Seja como for, é verdade que a mulher desempenha no lar um papel insubstituível. E o prejuízo que a família sofre quando os filhos se veem educados por dois pais masculinos, né? E não por um pai e uma mãe, é um prejuízo enorme. Ao buscar desesperadamente, esta é a palavra, por uma realização profissional fora de casa, a mulher está desvalorizando a sua função única de mãe e de rainha do lar.
Isso é o que ilustra muito bem o poema Mãe, de Cora Coralina, célebre poetisa de Goiás. Mãe, renovadora e reveladora do mundo, a humanidade se renova no teu ventre. Cria teus filhos, não os entregues à creche. Creche é fria, impessoal. Nunca será um lar para o teu filho. Ele, pequenino, precisa de ti. Não o desligues da tua força maternal. Que pretendes, mulher? Independência, igualdade de condições. Empregos fora do lar? És superior àqueles que procuras imitar. Tens o dom divino de ser mãe. Em ti está presente a humanidade. Bonito, não é? Tanta sabedoria nesse verso. Ao sair de casa para competir com o marido, ao invés de ficar para cooperar com ele, a mãe de família está, sem o saber, atendendo a uns anseios do relatório Kissinger, a cartilha do imperialismo contraceptivo dos Estados Unidos. Para quem não sabe, este aqui é Henry Kissinger, secretário de Estado dos Estados Unidos na época do presidente Gerald Ford. Em 1974, ele entregou ao presidente um memorando que ficou conhecido como Relatório Kissinger. O nome do memorando é Implicações do Crescimento da População Mundial para a Segurança e os Interesses Externos dos Estados Unidos. Esse documento ficou confidencial durante muito tempo, mas foi desclassificado, liberado pela Casa Branca em 1989. Hoje ele é de domínio público, embora poucos o conheçam e muitos lhe obedeçam. Aqui está uma citação deste relatório Kissinger. Ele fala que os Estados Unidos deveriam concentrar sua atenção em 13 países nos quais havia interesses estratégicos, entre eles o Brasil, evidentemente. E deveria controlar a população de tais países. Como? Favorecendo uma política de redução da fecundidade, diminuição do número de filhos, contracepção, esterilização e até mesmo aborto, que era coisa nova. O aborto havia sido declarado legal nos Estados Unidos em 73. Esse documento é de 74, mas já fala disso também. Mas neste texto aqui fala da utilização das mulheres. Muito importante como os Estados Unidos pensam nas mulheres dos países do terceiro mundo. O que devem fazer com elas? Vamos ver? A condição e a utilização das mulheres nas sociedades dos países subdesenvolvidos são de extrema importância na redução do tamanho da família. Para as mulheres, o emprego fora do lar oferece uma alternativa para o casamento e maternidade precoces e incentiva a mulher a ter menos filhos após o casamento. As pesquisas mostram que a redução da fertilidade está relacionada com o trabalho da mulher fora do lar. Agora você entende por que os grupos feministas são tão ricamente financiados por dinheiro externo, né? Promover o direito da mulher, a emancipação da mulher, significa reduzir população, diminuir crescimento da população. E um povo sem população é um povo paupérrimo, porque a primeira riqueza de um povo é o próprio povo. Os brasileiros têm que existir para depois serem ricos. Se não houver brasileiros, não adianta você dizer que tem riqueza. Quem é que vai ser o proprietário delas? Isso aqui dá para perceber, é o tio Sam. Quem são essas aqui? Queremos aborto, queremos aborto. É? O que é isso aqui? Dinheiro. Dinheiro e fios de marionete. Significa que
os grupos feministas do Brasil recebem muito dinheiro externo para a promoção do aborto. E acreditem, quando o dinheiro acaba, esses grupos acabam também. Porque o número de feministas militantes é extremamente reduzido, mas muito barulhento, porque recebem dinheiro para gritar nos meios de comunicação. E gritam, o que é mais revoltante, em nome das mulheres. Mas o que me deixa mais furioso é como as mulheres não reclamam. Porque quem cala... E por que as mulheres não se levantam para dizer: você, feminista, não fale em meu nome? Há algumas que fazem isso, mas são poucas. Esta aqui, Mary Pride, é uma mãe de 9 filhos, presbiteriana, moradora dos Estados Unidos, mas ela já foi uma feminista radical. Ela era engenheira química, trabalhava fora do lar, tinha uma carreira brilhante, mas um belo dia, ela lendo a Bíblia e pesquisando sobre o que a Bíblia fala da mulher, descobriu que ser mulher é ser mãe e que o lugar da mãe é o lar. Aí ela resolveu, como diz o livro, ir de volta ao lar, do feminismo para a realidade. É o nome do livro. Aí ela jogou fora os anticoncepcionais. Pensou que ia ficar grávida imediatamente. Engano dela. Teve que esperar 3 longos anos. Descobriu que o filho não aparece como capim. O filho é algo que tem que ser pedido a Deus, esperado e depois festejado. Então ela passou a chamar o marido para rezar, pedindo a Deus o dom do filho. E conseguiram, mas demorou. Depois do primeiro veio o segundo, o terceiro, até chegar ao 9º. Os filhos dela, ela educou em casa, aquela prática conhecida como homeschooling. É uma prática linda, gente. Se vocês puderem adotá-la, não deixem. Porque obriga os pais a estarem de perto com o filho, exercendo a função de professores. Eles aprendem enquanto ensinam, e a família toda aprende junta. E há uma socialização invejável. Ao contrário do que dizem, os filhos educados com homeschooling têm uma sociabilidade maior do que os outros que são educados nas escolas fora de casa. Bem, essa mulher então, que se realizou, descobriu que o lugar dela era o lar, é que ela estava fora, como um peixe fora d'água, no ambiente frio do escritório, escreveu um livro para tentar convencer as esposas cristãs a descobrirem o que ela descobriu. Vejamos um pedacinho desse livro. Com tudo que andam falando sobre a liberação hoje em dia, as mulheres não estão conseguindo perceber que a esposa que trabalha no lar é a única que realmente tem liberdade. Ela é sua própria chefe durante as mesmas 9 ou 10 horas do dia em que outras mulheres estão fazendo o que seus superiores ordenam. Ela pode organizar seus próprios horários, tomar conta de seu próprio orçamento e se vestir como quer, sem ter que cumprir normas de empresas. Ela é a dona da casa, né? É assim que se chama? A esposa que trabalha no lar tem, até certo ponto, liberdade para fazer o que deseja, ao passo que a esposa que trabalha fora mal consegue ler um livro durante as horas de trabalho. Em vez do ambiente frio e formal do escritório, a trabalhadora do lar serve seus clientes diretamente e, diariamente, ela recebe tangíveis recompensas por seu trabalho. Este bolo está delicioso, mamãe. Todos os esforços para promover a liberação da mulher estão estabelecendo uma nova forma de escravidão, a esposa reprimida. Esse livro é muito bom, eu recomendo que todas as mulheres leiam. Eu já li, mas ele tem as deficiências de um livro escrito por uma pessoa protestante. Ou seja, uma falha que você vê imediatamente aí é a falta
da figura de Maria, que deveria estar em primeiro lugar. E assim eu fico à espera de que uma de vocês venha escrever o livro De Volta ao Lar com Maria, para preencher essa lacuna, que é uma grande lacuna. A gente nota na literatura protestante muita coisa de verdade, muita. Ela aprendeu, só lendo a Bíblia, coisas maravilhosas sobre o valor dela na família, sobre a missão da mãe, aprendeu a maldade, a malícia da anticoncepção, mas não chegou a aprender Nossa Senhora. Quem sabe numa próxima edição, ou quem sabe um novo livro feito por uma autora brasileira. Fica como provocação, tá? Este aqui, para quem não sabe, é Jérôme Lejeune, um cientista francês, descobridor da causa genética da síndrome de Down, que não recebeu o prêmio Nobel porque não quis. Como não quis? Porque ele denunciou a Organização Mundial de Saúde, dizendo: esta é uma organização feita para a saúde e que agora está servindo à morte. Quando houve dentro dela a sugestão de descriminalizar o aborto para evitar as mortes maternas. Ele falou isso com todas as letras. E logo comunicou à sua esposa: acabei de jogar o prêmio Nobel pela janela. De fato, não havia ninguém mais indicado do que ele para receber o prêmio Nobel. Mas ele nunca recebeu. Ele está em processo de canonização. Esperamos daqui a pouco poder chamá-lo de santo. Jérôme Lejeune foi o primeiro presidente da Pontifícia Academia para a Vida. Amigo pessoal de São João Paulo II. O trecho que vocês vão ler é de um discurso que ele fez quando esteve visitando o Brasil, falando no Senado. Sabe-se agora que aquilo que o homem sublinha em sua mensagem genética é a maneira de fazer o envoltório, a bolha amniótica que protege a criança e a placenta que lhe permite a nutrição através dos vasos sanguíneos da mãe. Já o que é sublinhado da parte da mãe é a arte de juntar as peças soltas, graças à qual a criança vai se organizar por si mesma. À vista de tudo isso, eu diria que é comovente para o cientista saber que num ovo fecundado de 1,5 milímetros de diâmetro já há a divisão do trabalho que todos nós conhecemos. Ao homem cabe construir o abrigo e buscar alimento, à mulher a elaboração da criança. Bonitinho, né? Segundo a pesquisa citada por ele, a contribuição do pai se refere aos anexos embrionários, a casinha da criança, e a contribuição da mãe se refere à própria criança. A data do discurso é 1991, no auditório Petrônio Portela, no Senado Federal. Bem, isso aqui vocês não podem deixar de aprender porque é um catecismo. Já aprenderam isso? Não? Aprendam, por favor. O que é mulher? Mulher é o ser humano que, por infortúnio, pertence ao sexo feminino. O que quer dizer infortúnio? Azar, falta de sorte. O que é o feminismo? Um movimento que visa libertar a mulher, tornando-a igual ao homem. A mulher é igual ao homem? Não. Mas o desejo do feminismo é torná-la igual. Igualar o que Deus fez diferente. Quais são as principais bandeiras do feminismo? O emprego fora do lar, a anticoncepção, o lesbianismo e o aborto. A mulher não pode realizar-se como dona de casa? Nunca.
Dona de casa, rainha do lar, são títulos usados para esconder a escravidão da mulher ao marido e aos filhos. A única realização possível é fora do lar, em competição com o homem. Gravaram? Aprendam isso, tá? Aliás, já aprenderam muito bem isso, né? Desaprendam isso. Por que o feminismo prega o direito à anticoncepção? Porque os anticoncepcionais tornam a mulher semelhante ao homem. Ele não concebe, não sofre os incômodos da gravidez nem as dores do parto. Ao usar algum método anticoncepcional, a mulher torna-se mais masculina. Aliás, vocês já aprenderam que um dos efeitos dos anticoncepcionais é o aparecimento de caracteres secundários masculinos. Não por acaso. Por que o feminismo prega o direito ao lesbianismo? Porque as lésbicas praticam aquilo que, em geral, só é concedido aos homens praticar: a conjunção carnal com mulheres. Por que o feminismo prega o direito ao aborto? Porque o aborto torna nós mulheres não apenas iguais aos homens, mas superiores a eles. Como assim? A mulher que aborta faz algo que muitos homens não têm coragem de fazer. A sociedade costuma ver a mulher como cheia de ternura, delicada com as crianças, capaz até de dar a vida por elas. Ao abortar, a mulher quebra esse preconceito, prova que o instinto materno é um mito e que ela é capaz de ser mais dura que os homens. Com o direito ao aborto, o feminismo atinge o seu auge. Gostaram do catecismo? Decoraram? Não. Por que existem roupas? Uma pergunta interessante, porque Adão e Eva não precisavam, mas nós precisamos. Não precisavam porque havia um dom chamado integridade, que fazia com que os instintos e os sentidos ficassem harmoniosamente submissos à razão. Esse dom se perdeu com o pecado original. E quando eles pecaram, imediatamente resolveram se cingir com folhas de figueira. E qual foi a providência que Deus tomou para eles? Deus não gostou daquela roupa, né? Não gostou, não achou que folhas de figueira fossem suficientes. Deus lhes deu túnicas feitas de pele de animais. Interessante, antes do pecado, as roupas eram desnecessárias. Depois, não é qualquer roupa que serve. A roupa agora tem que cobrir. E uma roupa pode ser indecente ou porque ela é curta, não cobre todo o corpo, ou porque ela é transparente, deixa a luz passar, ou porque ela é apertada, colada. Ou seja, uma roupa decente deve ser longa, deve ser opaca e deve ser folgada, né? Isso é óbvio, estou falando o que todos nós sabemos. Mas nem sempre o óbvio é posto em prática. E desobedece-se a isso em nome da moda. Mas, segundo o Papa São João Paulo II, as roupas cobrem o corpo para nos deixar ver os valores da alma. De fato, esse Papa tinha que ser santo, né? E é santo e sábio, a sabedoria própria dos santos. Vejamos o que ele diz no seu livro Amor e Responsabilidade, Estudo Ético. A necessidade espontânea de ocultar os valores sexuais vinculados à pessoa é o caminho natural para revelar o valor da pessoa em si mesma. Você quer se revelar ao outro? Trate de ocultar o seu corpo. Quer que o outro veja a sua alma? Vista-se decentemente.
A roupa tem esse papel que não é secundário, papel maravilhoso, um papel revelador. Ela oculta e revela ao mesmo tempo. Oculta aquilo que deve estar escondido por causa da sua sacralidade. Revela aquilo que é invisível, o espiritual. No entanto, tradicionalmente, homens e mulheres se vestiam de maneira diferente. Na minha geração, começaram a se vestir iguais. Naquela época, as mulheres passaram a vestir calça comprida. Era uma coisa nova. Antigamente, elas vestiam saia. Mas qual é a origem da diferença do vestuário? Será uma origem puramente cultural? Cultural, sim, mas não só cultural. A diversidade de roupas masculina e feminina tem um fator cultural, mas não é um produto exclusivo da cultura. Homens e mulheres têm corpos diferentes, e essa diferença natural influi sobre o modo de vestir que convém a cada sexo. A mulher tem a pelve, bacia, mais larga e o osso sacro mais curto e mais largo. O motivo dessa disposição óssea é abrigar o bebê durante a gravidez. Daí a conveniência de que as roupas femininas sejam largas na altura dos quadris. Por esse motivo, durante séculos, consolidou-se o uso de saias pelas mulheres. De fato, a saia adapta-se perfeitamente ao corpo da mulher, não apenas com decência, mas com uma particular elegância. Vocês já viram um vestido de noiva? Claro que já viram. Já viram uma calça de noiva? Mas as mulheres resistem até hoje a usar calça na hora de se casar. Pelo menos naquela hora da vida, ela quer usar um vestido. Por quê? Porque é bonito, porque é elegante, porque tem tudo a ver com ela. Naquela hora ela se lembra que é mulher. Depois ela vai se esquecer, mas naquela hora... De fato, a calça, para não ficar indecente na mulher, deveria ser bem folgada. Por quê? Vejamos aqui. A mulher tem, como nós já falamos, a pelve mais larga, esses ossos da bacia são mais largos, e o osso sacro, que é o último da coluna, mais curto e mais largo. Ao contrário do homem, que tem a pelve mais estreita e o osso sacro mais longo e mais estreito. Você consegue ver isso examinando o esqueleto. Você sabe diferenciar se é de um homem ou de uma mulher, examinando esses ossos aí. A mulher tem que ter uma bacia larga, porque quando ela ficar grávida, o neném tem que caber dentro dela. Mas, quando as mulheres passaram a usar calça, e especialmente quando passaram a usar calça jeans, não houve nenhum tipo de mudança no manequim para que elas ficassem folgadas. A calça jeans, para quem não sabe, foi criada nos Estados Unidos para os trabalhadores das minas, trabalhadores de mineração. Roupa para trabalho pesado, roupa grosseira, rústica, para resistir mesmo. Quando passou a ser usada pelas mulheres, não tiveram o trabalho de alterar a forma ou a forma. O que aconteceu? É que ficou muito apertado. Mas muito apertado mesmo. Eu não conheço nenhum tipo de calça jeans que fique folgado em uma mulher. Mas fica tão apertado que parece uma armadura. E aí vem a pergunta, será que ela se sente confortável com aquilo? Será que alguém a obriga a usar uma roupa tão apertada? Hoje, se nós virmos fotografias dos anos 60, podemos nos escandalizar, porque era a época da minissaia e as mulheres eram obrigadas pela moda, mas a moda era tirânica,
obrigadas a usar saias acima do joelho, na posição de pé. Imagine sentada, como é que ficava. Mas elas se viam obrigadas a isso. Quem não usasse saia nessa altura, ou nessa... Qual é o contrário de altura? Nessa baixura, né? Era ridicularizada, ela era excomungada socialmente. E vocês olhando aquelas fotografias, nossa, como é que vocês tinham coragem de se vestir assim? Até senhoras, olha. No futuro, acreditem no que eu estou dizendo, algumas pessoas vão ver fotografias de hoje e vão dizer, nossa, como é que essas mulheres usavam calça tão apertada? Até senhoras, veja, de todas as idades. Porque o hábito, o costume, fez com que se perdesse o senso de pudor. E o pudor faz com que você saiba que precisa ocultar o seu corpo, cobri-lo, como algo sagrado. Algo que é templo do Espírito Santo e algo que foi comprado por um alto preço, que foi o sangue de Cristo. Hoje assistimos a um movimento semelhante no sentido inverso. Homens advogando o direito de usar saias, a fim de libertar-se da ditadura da calça. Em 2008, o jornal francês Libération noticiava a existência da Associação Homens de Saia. Seu fundador, Dominique Moreau, defendia a emancipação masculina, reivindicando o direito de dispor plenamente do próprio corpo, nos moldes da liberação feminina. Não, não é escocês não, esse é francês. Tá aí, olha. Por que não querer conservar a sua própria identidade? Por que imitar o outro sexo? Se as mulheres fizeram mal em querer imitar os homens, por que agora os homens querem imitar as mulheres? É o que dizia Dom Manuel Pestana Filho. O feminismo causou primeiro a masculinização da mulher, depois a feminilização do homem e, por último, a bestialização de ambos.